From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós estamos com a nossa programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Nós estamos meditando neste livro tão abençoado que é a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler agora Romanos capítulo 2, do verso 12 até o verso 24, que diz assim: Assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, e às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, tendo a lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a você mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. E aqui nós observamos, meus irmãos, que Paulo continua desenvolvendo o seu argumento em relação aos judeus. Enquanto ele falou no capítulo 1 aos gentios, agora no capítulo 2, ele começa nessa parte do capítulo 2 a se voltar para os judeus e mostrando que Deus julga todos os homens, tanto judeus como gentios. Agora, de que maneira Deus vai julgar os homens? Deus vai julgar os homens de acordo com a lei. A lei aqui é a lei do Antigo Testamento que Paulo está falando. E para nós hoje, quando nós falamos que você deve seguir a lei, você deve seguir a palavra de Deus. Toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, são a palavra de Deus e é o meio pelo qual Deus vai julgar a cada um de nós. Deus não vai te julgar pela sua igreja, Deus não vai te julgar pelas suas boas obras, mas Deus vai julgar pela sua palavra. E Paulo estava mostrando que os judeus eles seriam julgados de acordo com aquilo que eles receberam. Eles receberam de Deus e eles seriam julgados por aquilo que eles receberam, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Paulo fala sobre acepção de pessoas no verso 11. Se a gente for aqui no verso 11, Paulo ele está falando sobre isso. Capítulo 2,
verso 11, Paulo está justamente falando isso porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ó, como isso é maravilhoso! O nosso Deus, irmãos, ele não trata as pessoas com parcialidade. Isso significa que Deus não vai tratar os judeus de uma forma diferente dos gentios. Ambos serão julgados conforme a lei. Deus não vai me julgar porque eu estou no lugar Y e você está no lugar X, e Deus vai julgar. Não é isso. Deus só tem um meio de julgamento e esse é a sua palavra. Então Paulo, ele explica que os gentios também têm lei escrita nos seus corações. Verso 15. Estes mostram a obra gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles, e que seus pensamentos conflitantes que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então o gentio também tem a lei gravada no coração. Mesmo que eles não tenham recebido a lei de forma escrita, como os judeus receberam, eles ainda sabem a diferença do certo e do errado. E isso se aplica a cada um de nós. Deus sabe, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe dentro do seu coração que hoje, no meio da confusão de religiões, no meio da confusão de tantas coisas que são faladas, você sabe dentro do seu coração o que é certo e o que é errado. Como que Deus está falando, como que Deus está mostrando as coisas. Por isso que ninguém vai ficar inexcusável, como Paulo diz. Os judeus, por outro lado, eles receberam a lei em forma escrita. Eles tinham a oportunidade de conhecer a vontade de Deus e de obedecer à vontade de Deus. E como isso nos traz um grande temor. Quando Deus estende a mensagem para você e te dá esta oportunidade de conhecer a palavra de Deus revelada pelo tempo presente, e você tem a oportunidade, tem vida em você, Deus permitiu você viver nesta manhã para ouvir esta mensagem, e você deve obedecer a ela. Mas os judeus, que também tinham recebido a lei em forma escrita, eles não aproveitaram esta oportunidade de obedecer a Deus. No entanto, eles não obedeceram à lei. É o que nós vemos do verso 17 até o verso 24. Eles se gloriavam na lei de Deus. Eles se gloriavam em conhecer a vontade de Deus, as coisas excelentes. Eles se consideravam luz para os cegos. Instrutor dos insensatos, Paulo diz. Estou citando a passagem que nós lemos, para não ter que ler novamente e nós ganharmos tempo. Ensinava os outros, mas não ensinava ele mesmo. Que prega que não deveria roubar e rouba, que fala contra o adultério e adultera. Que se gloria que tem a lei de Deus, mas transgride a lei de Deus. E Paulo chega a fechar no verso 24 dizendo que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa deles. Por isso o juízo seria estendido. Deus não aceita a hipocrisia. Note isso. Deus não aceita a hipocrisia. Agora, não vai confundir com fraqueza. Nós somos fracos. Quando nós vamos fazer a vontade de Deus, quando nós somos tomados para fazer a vontade de Deus, Deus não quer que nós sejamos perfeitos carnalmente. Tem gente que confunde também. Não é isso. Nós não estamos sendo legalistas aqui. Mas é reconhecer que através da graça e da misericórdia de Deus, nós podemos alcançar a perfeição através da representação. Quando nós nos voltamos para o Calvário, Deus nos vê perfeitos porque Ele vê Cristo em nós. Nós recebemos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E quando fazemos o que é errado, o que vai contra a palavra de Deus, nós nos arrependemos. Nós nos voltamos novamente para Deus, clamamos o sangue de Jesus Cristo. Nós não perdemos a oportunidade, porque nós conhecemos a Deus, conhecemos a vontade de Deus e queremos de coração obedecer à vontade dele. Porque esse mundo ele está em pedaço, ele está poluído. E não é só o mundo que eu digo, o bebedor de cerveja, prostituto, ladrão, não. O mundo religioso está poluído. Moralmente poluído, como estava lá.
Hoje é a mesma coisa. Está num declínio o mundo. E se você não se atentar para a palavra de Deus, não se atentar para o que Deus está falando, você vai cair na mesma condição. Você vai criar uma religião para você. Você vai cair no mesmo estado que eles estavam. Eu vou na igreja, eu pago meus dízimos, eu dou minhas ofertas, eu sou uma boa pessoa e tudo está certo. Não está certo. Se você conhece a vontade de Deus, você tem que obedecer à vontade de Deus. Deus não está olhando para as suas boas obras. As suas obras são reflexo daquilo que está dentro de você, que é a palavra da verdade. E Paulo ele vai concluir, meus irmãos, afirmando que os judeus, preste bastante atenção, ele está afirmando que os judeus são mais culpados do que os gentios. Os gentios não tinham a mesma oportunidade de conhecer a vontade de Deus da forma que os judeus conheceram. Mas os judeus sabiam que era certo e que era errado segundo a lei que eles receberam de Moisés e ainda assim escolheram desobedecer. Porque ele sabia que não podia roubar, mas roubava. Sabia que não podia adulterar, mas adulterava. Sabia o que estava na lei, mas estava transgredindo a lei. E hoje? Isso nos lembra, irmão, que todos os homens serão julgados de acordo com a palavra de Deus. Mas qual palavra de Deus? Todo mundo tem a Bíblia na mão. A palavra de Deus revelada para o tempo presente. Cada um é julgado a seu tempo. Deus vai julgar cada homem ao seu tempo, à sua hora. E nós seremos julgados também. Todos nós somos responsáveis por nossas ações perante a palavra de Deus. Não é ações, boas ações, mas o que você está falando com a verdade que Deus te deu? O que você está fazendo com a verdade revelada que você tem recebido? O que você está fazendo com ela? A lei de Deus é universal. Deus não faz acepção de pessoas, tanto judeus quanto gentios, Paulo diz, serão julgados de acordo com a lei. A lei de Deus é escrita no coração, Paulo afirma. Mesmo que as pessoas não tenham recebido a lei de forma escrita, elas ainda sabem a diferença entre o certo e o errado. A lei de Deus é um padrão de justiça. Deus vai julgar todos os homens de acordo com a palavra de Deus. Esse é o padrão da justiça de Deus, a sua palavra revelada para o tempo presente. E a obediência à lei é essencial. Todos os homens são responsáveis por obedecer à lei de Deus. E o profeta de Deus para esta era, William Marhon Branham, na sua mensagem, A Queda do Mundo, ele diz: Cristo veio há 1900 anos atrás. O mundo estava caindo em pedaços, tudo estava poluído. Mesma coisa que hoje. O mundo religioso estava poluído. O mundo religioso estava poluído. O mundo romano, moralmente, estava em seu mais baixo declínio. Imoralidade do mundo! Os judeus haviam abandonado seu Deus e tomado suas solenes festas sagradas e feito disto uma tradição, um ritual. Deus se havia afastado deles e eles sabiam que ali havia algo que tinha que acontecer. O mundo todo sabia. Por quê? Porque reunir isto estava caindo aos pedaços e algo para conservar isto junto. Cada nação de seu próprio modo estava esperando por algo ou por alguém para vir a juntar. Se aquilo não é o quadro de hoje, eu não conheço o mundo, está esperando por algo para juntá-los. Irmãos, Deus tem este algo para juntar. O que vai juntar este mundo não é política, não é comunismo, não é catolicismo, não é protestantismo, não é política moral. Tudo isso está caído, mas Deus ainda continua tendo Paulo, continua ainda com o mesmo evangelho de Paulo, levando para cada um a mensagem do tempo presente, do qual Deus vai julgar cada uma das pessoas. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.